Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos estudar os fenóis, uma segunda função oxigenada. Os compostos pertencentes a esta função possuem uma, duas ou mais hidroxilas ligadas diretamente a um anel aromático. Nós podemos representar os fenóis simplificadamente usando o prefixo ar, tracinho, hidroxila. É uma representação geral onde o ar significa aromático. De acordo com o número de hidroxilas, os fenóis podem ser classificados em monofenóis, são os fenóis que possuem uma única hidroxila. Os fenóis que possuem duas hidroxilas são chamadas de difenóis e os que possuem três hidroxilas de trifenóis. Para nomear um fenol, nós devemos colocar à frente do nome o prefixo hidroxi. No caso dessa primeira molécula, nós temos a hidroxila ligada a um único anel de benzeno. O nome será então hidroxibenzeno, sendo que este aqui também é conhecido como fenol comum ou ainda como benzenol, remetendo ao nome do grupo dos álcoois, um anel de benzeno com uma hidroxila indicada pela terminação ol. Se vocês estão lembrados da aula sobre hidrocarbonetos aromáticos, eu mostrei a vocês uma estrutura que era composta por dois anéis aromáticos chamada de naftaleno. Como aqui nós temos associado ao naftaleno um grupo hidroxila, caracterizando, portanto, um fenol, o nome para este composto será 1-hidroxinaftaleno, sendo que o 1 indica a posição da hidroxila ligada à cadeia carbônica aromática. Nós temos que numerar essa cadeia carbônica sempre a partir da hidroxila e nós vamos seguir aqui em qualquer direção, já que nós não temos outros radicais, saltando este carbono que está no centro da molécula. Nós não vamos considerar esses dois carbonos da junção da molécula. Quando nós temos um radical ligado ao fenol, nós temos que indicar a posição e o tipo de radical que está ligado a ele. Nós vamos numerar a cadeia carbônica a partir da hidroxila, obrigatoriamente, seguindo numa direção que garanta que o radical esteja associado ao carbono de menor número, neste caso, o carbono de número 2. Se eu fizesse na direção oposta, o carbono aqui seria o carbono de número 6, e isso está incorreto. Nós podemos dar o nome para essa molécula de três formas diferentes. A primeira segue a regra acrescentando o nome hidroxi e indicando a posição do radical utilizando números. No caso dos fenóis, nós não vamos indicar a posição do radical primeiro. Primeiro vem o prefixo hidroxi. Em seguida, nós vamos indicar a posição do radical, escrever o nome desse radical e indicar o anel aromático. Temos aqui o 1-hidroxi-2-metilbenzeno. Agora, outros nomes que podem ser dados são orto-hidroxitolueno, sendo que orto indica justamente que os grupos estão localizados nas posições 1 e 2, ou 1 e 6, neste caso é posição 1, 2, e a molécula também é conhecida como ortocresol. Vocês podem perceber, as duas moléculas que nós ainda não nomeamos são muito parecidas com essa molécula aqui. O que muda é a posição do metil em relação ao OH. Aqui nós temos o metil localizado no carbono de número 3. Então, nós podemos nomear essa molécula como metacresol. O meta indica justamente a posição 1, 3. E essa molécula será chamada de paracresol, já que os grupos estão ocupando as posições 1, 4 do benzeno.
A creolina, que é muito utilizada como desinfetante na limpeza doméstica e agropecuária, é uma solução aquosa que contém uma mistura de ortocresol, metacresol e paracresol. Estes, então, são fenóis que são comuns no nosso dia a dia. Para nomear um difenol e um trifenol, nós também vamos numerar o anel de benzeno, isso para indicar as posições das hidroxilas, e antes da palavra hidróxido, nós vamos utilizar os prefixos que indicam a quantidade de hidroxilas. O nome para essa molécula, então, será 2 dihidroxi, o di indicando que são duas hidroxilas, benzeno, sendo que essa substância também é conhecida como catecol. No caso deste trifenol, nós devemos ter cuidado com a numeração dos carbonos. Se intuitivamente vocês começarem a numerar pela hidroxila que está mais acima, vocês podem perceber que as outras hidroxilas estarão ligadas aos carbonos de número 3 e 4. O nome ficaria 1,3,4 trihidroxibenzeno. Agora, se nós considerarmos a numeração a partir dessa hidroxila, observe que a numeração ficará diferente. Nós teremos as hidroxilas ligadas aos carbonos 1, 2 e 4. O restante do nome fica igual. Agora, qual nome nós devemos considerar? O primeiro ou o segundo? Nós devemos com certeza considerar o segundo nome como correto. Por quê? Nós devemos garantir que as hidroxilas estejam ligadas aos carbonos de menor número. O 1 e o 4 não varia, mas entre 3 e 2 nós vamos escolher o 2. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando conosco. Um abraço!